Olá, seja muito bem-vindo a um Varejista Especial. Eu sou Rodrigo Maia, apresentador aqui do programa, e a gente hoje vai falar sobre um tema muito importante quando a gente fala de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, empreendedorismo, ambiente de negócios, e o tema é cultura financeira. Eu pensei nesse programa especial porque quando a gente fala desse tema, cultura financeira nas empresas, a gente percebe claramente dúvidas, empresários algumas vezes, vou colocar entre aspas, por favor, perdidos em alguma tomada de decisão, e a gente precisa conversar sobre esse tema, que é a eficácia, a eficiência operacional, que é aquela última linha da DRE de resultado que todo mundo no fim do dia quer esse resultado positivo. Mas às vezes as pessoas acham, entrou esse dinheiro, saiu esse dinheiro, isso menos isso é meu lucro. E óbvio que não é isso, e essa questão do lucro, de resultado, está um buraco um pouquinho mais embaixo que a gente precisa entender. Para fazer, portanto, esse programa especial, eu trouxe duas pessoas que eu considero assim, dois empresários e dois especialistas nisso, que eu tenho uma honra muito grande de chamar de amigo. Trouxe aqui o Jai, que é o fundador da Morana. Jai, muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo prêmio que você acabou de ganhar da franquia do ano. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Prazer estar aqui com o Giovanni, também outra fera aqui, é área de finanças. Obrigado pelo convite. E Giovanni Colassico, que é o professor Giovanni, um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, mentor da G4 Educação justamente nessa área de finanças. Giovanni, obrigado por aceitar o convite nesse programa especial nosso. Rodrigo, uma honra poder estar aqui, conhecer o Jai, a gente falar desse tema cultura financeira, que hoje é um problema generalizado aí nas empresas, porque isso mexe com a consciência das pessoas e é isso que a gente vai explorar hoje aqui. E eu já começo trazendo para você essa pergunta, porque para todo mundo saber o que eu vou fazer hoje aqui no programa e por que a gente tem, por exemplo, a gente tem dois grandes especialistas aqui. Pelo seguinte, eu tenho o Jai, que além de fundador da Morana, é um dos diretores da Associação Brasileira de Franquia, e tem o Giovanni, que é um grande mentor e também empresário nessa área de finanças. Então, para que vocês saibam, eu vou, vamos chamar assim, rodar as perguntas de um para o outro, para que a gente consiga entender esse traço do especialista, né? E que a gente consiga entender a prática do dia a dia. Então eu começo com o Giovanni com a seguinte pergunta: os empresários hoje têm consciência e cultura financeira adequada para fazer a gestão das empresas? A resposta é não. eu já imaginei que a resposta era essa, mas... Sem florear, a resposta é não. Não. Vamos lá, o que é cultura? Cultura é o que acontece quando ninguém está vendo. Tá. Quando a gente coloca o sobrenome finanças, né, cultura financeira aí dentro do termo, a gente tem um quê a mais no sentido técnico. Então, eu preciso ter algo que ninguém está vendo e eu estou fazendo mesmo sem ninguém ver, com técnica. E aí falta essa técnica. Logo, né, a cultura financeira, ela meio que falta não só para o empresário, mas para a equipe do empresário. Então você está falando do empresário e dos colaboradores, certo? Isso. Jai, você como empresário que fundou uma marca fortíssima como a Morana, e te parabenizei pela franquia do ano. Obrigado. Esse é um resultado que não é fácil de conseguir. E eu sei da conversa que a gente teve uma vez sobre o negócio Morana, que os empresários hoje, os franqueados, os licenciados Morana, têm uma taxa de saída da franquia, ou seja, uma taxa de evasão. Com certeza você tem outros indicadores muito baixos, ou seja, os empresários ficam porque é um bom negócio. Você como franqueador de Morana e como diretor da BF, o que você tem a dizer sobre uma visão de que hoje os empresários talvez, em sua maioria, que foi a pergunta que eu fiz para o Giovanni, não têm essa consciência financeira? Essa é uma realidade que você concorda pelo que você conhece? Não, concordo 100%. Acho que tem a ver com perfil de empreendedores. Quem é empreendedor é aquele que abre a mata, sai fazendo e não tem perfil. Eu não sei se todos estão familiarizados com DISC. A gente analisa perfil de competência. Quem é empreendedor normalmente não tem o C, que é de conformidade, Tá. que é de disciplina, de seguir as regras, que é uma característica de quem tem essa disciplina de ver os números. Tá. Então eu acredito que programa como esse, toda educação começa com conscientização. A partir do momento que a gente provoca essa conscientização, a importância e a necessidade de ver os números para gerirmos melhor, buscarmos nossas metas como negócio, eficiência, como você colocou, eu acho que é importante, acho que é missão de todos. Mas normalmente você não vai encontrar isso nos empreendedores. E se não encontra nos empreendedores, muito menos ainda, como o Giovanni citou, na equipe dos empreendedores, né? Sem dúvida.
Porque se ele não consegue fazer, se ele não é que ele não consegue, né? Se ele não tem essa habilidade, ele não vai conseguir cascatear essa habilidade ou essa competência no sentido de skill mesmo, ele não vai conseguir cascatear isso para a equipe dele. Se me permite, é um depoimento pessoal. Eu, como empreendedor, em primeiro lugar, todas as empresas começam pequenas, muitas vezes em sociedade, até para poder financiar o empreendimento, sociedade ou empresa familiar, e a empresa, no fim do dia, tem que vender. Então, eu sempre falo que qualquer empresário empreendedor tem que focar em vendas, tem que fazer as coisas acontecerem, porque também não basta ter controle e não ter vendas. Claro. Então, tem que fazer vender, e depois que realmente o avião tira o pneu do solo, da pista, aí ele tem que começar a arrumar a casa. Então, e tem que começar a entender. E são competências, habilidades que a gente, como empreendedor, precisa ter a consciência e começa a desenvolver. Não é uma coisa natural minha também. Eu sou formado em marketing, acho que no fim do dia eu sou um bom comerciante, mas eu aprendi a ler os números, aprendi a gostar dos números, é um processo. E você aprendeu a gostar porque você viu que isso dá resultado, certo? Não só resultado, mas é uma necessidade. Entendi. Agora, uma coisa que vai acontecer no horizonte agora, já está acontecendo, é uma reforma tributária pela frente. Então, empresário, empreendedor, precisa estar preparado, goste ou não, tem que entender um pouquinho como isso vai impactar o seu negócio. Vamos aproveitar esse gancho e entrar ainda não na reforma tributária, mas nas questões técnicas. O que você acha, Giovanni, hoje que o empresário, como ele falou bem, né, precisa pensar em vender. Se não vender, não entra na receita, nada mais acontece. Mas muitas vezes, você já me confidenciou isso, ele vende mais, mas lucra menos. Ou seja, a conta não é só vender. Então, a primeira pergunta para você, para a gente começar o mais didático possível, um programa especial como esse quais são os primeiros números ou as primeiras habilidades que um empresário precisa ter nesse nosso programa especial de cultura financeira, portanto, na área de finanças, Giovanni? O que ele precisa olhar? Isso que eu quero dizer de saída, assim, mais importante. O Jai, ele disse aqui, né, que ele não é gostar, é necessidade. Sim. Então, o empresário, ele começa assim, eu tenho dinheiro para pagar a conta? Isso tira o sono dele. Quando a gente quer responder essa pergunta, você tem que ter um planejamento de fluxo de caixa. O outro drive que o empresário leva como sendo assim algo que ele não tira o olho são as vendas. Tá. Então ele fala assim, eu tenho dinheiro no banco e eu estou vendendo. Só que quando você traz isso para uma questão técnica, a gente tem 3 demonstrações financeiras básicas. Balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa. Fluxo de caixa é só entra e sai dinheiro, entra e sai dinheiro. Vamos só de novo, porque propositadamente eu quero ser bem didático nesse nosso programa especial. Quais são essas 3? Balanço patrimonial, DRE e fluxo de caixa. Tá, explica uma por uma, vai lá. O fluxo de caixa é o resumo de entradas e saídas de dinheiro. É o que roda ali na conta do banco. Esse é o famoso mais e menos. Mais e menos. Tá. O resultado, se você quer enxergar se você está tendo lucro ou não, você vai olhar na DRE, que é o resumo da receita, menos custos, menos despesa. Deixa eu só voltar. Quando eu faço mais e menos de fluxo de caixa, por exemplo, por favor, o número meramente ilustrativo aqui, entrou 1 milhão, saíram 800 mil. Logo no caixa ficou 200. Você gerou 200 de caixa. Perfeito. Então, essa conta de mais e menos está perfeita. Isso. Mas esse 200 não necessariamente é lucro. É isso que você está querendo dizer? Exatamente isso. Perfeito. Aí vai para a DRE. Aí vai para a DRE para avaliar justamente se a operação foi eficiente, e aí você vai medir pelo que a gente chama do termo de competência, porque veja, o que é o caixa? Entrar e sair, mas se eu vendi e eu não recebi, eu não enxerguei essa entrada no meu caixa, mas eu vendi. Na competência daquele mês, teve uma venda de 100, mas só entrou metade, por exemplo. De repente, porque você fez em 2 vezes? Isso, por exemplo. E isso eu enxergo na DRE. E aí você vai enxergar a venda de 100 na DRE com os custos compatíveis com aquela venda de 100. Porque você vendeu 100, por exemplo, o custo de uma venda de 100, por favor, de novo, mais uma vez é um exemplo, é 20. Isso. Você gastou 20 para venda de 100, mas só entrou 50. É isso aí. Porque você, ou talvez entrou só 30, porque você fez em... Ou entrou só 25, porque você fez em 4 vezes. Isso. Então, na verdade, no primeiro mês você teve mais custo do que entrada financeira. Isso você vê na DRE. E o balanço patrimonial? O balanço patrimonial, ele é o resumo da onde está o seu dinheiro, né? Então, onde está a sua riqueza? Quando a gente fala de balanço patrimonial, a gente tem, obviamente, a palavra balanço, ela tem a questão do equilíbrio, tem que bater. O que acontece hoje na
prática das empresas, os empresários não têm o seu balanço gerencial. Então, o empresário ele tem que entender que ele é um gestor de ativos. O que é ser um gestor de ativo? Ele tem dinheiro, e aí por questão de liquidez, ele tem dinheiro na conta, ele tem dinheiro a receber dessa venda que ele fez. Essa que a gente falou de financiar. E que ele ainda não recebeu, ele tem estoque de produto acabado, se ele for uma fábrica, ele tem estoque de produto em elaboração e estoque de matéria-prima. Uhum. Quando ele ganha dinheiro, quando ele pega esses itens por um preço de X, ele processa tudo isso e vende por mais que X. Mas aí te falo, Jai, esse conceito, que são esses três pilares, vamos chamar assim, que o Giovanni falou. Fica tranquilo, olha, uma canequinha aqui pro Jai que tava tossindo, ó, por favor, Jai, fica à vontade para você beber também. Jai, esses três pilares de balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, por exemplo, que a gente está dizendo. Você é um cara que lida com muitos franqueados. Quantas franquias você coordena hoje, que eu digo pela Morana, obviamente? Pela Morana, 310. Ou seja, e quantos franqueados tem 310 unidades? Não, desculpa. De pessoas, eu quero dizer. Operações é mais ou menos 170. 170. Isso. Essas 170 pessoas, elas precisam, como franqueados, ter essa consciência desses três pilares. E se precisam, tem. E se não tem, como podem ter você que gerencia todos eles de alguma forma como franqueadora? Não, em primeiro lugar, uma franquia séria dá essa educação. Tá. Eu sempre falo eu sou muito suspeito para falar para defender esse sistema de franquias, mas franqueador sério, independente da sua profissão, se você comprar uma franquia de um franqueador muito sério, é uma escola de empreendedorismo, Isso. porque, sem dúvida, ele ensina a você trabalhar. Tá. Esses instrumentos, como o Giovanni colocou, é fundamental, principalmente, infelizmente, o Brasil, nós não temos recursos, ou taxas Selic 15%, é proibitivo. Então, precisa fazer uma gestão muito precisa do capital de giro. Então, se você realmente errar numa coleção, ou se não souber trabalhar com capital de giro, falta dinheiro. O fluxo de caixa me dá essa visibilidade. É igual dirigir de dia, ou à noite sem visibilidade, ou de dia sabendo que daqui a 3 curvas eu tenho uma descida, eu tenho que ter um radar, eu tenho que tomar certos curvas, ter um buraco, uma lombada. Fluxo de caixa me dá essa visibilidade. Aí me dá tempo de eu poder me preparar para aquele desafio de um fluxo de caixa negativo. Agora, DRE, para a gente é fundamental, é o velocímetro do carro. Eu sei como é que está o desempenho do meu negócio, se eu estou indo bem ou mal. Fluxo de caixa é gestão de caixa mesmo. Agora, DRE me dá uma visibilidade, meu negócio é positivo ou negativo, e me dá série de indicadores, inclusive na reunião de resultados, a gente começa com o DRE. Tem várias informações ali que validam meu modelo de negócio. Eu não sei se atrapalha ou ajuda, tem questão de margem de contribuição, custos fixos. Eu vou chegar lá porque eu quero falar com você, principalmente como empresário, e aí eu vou falar com vocês dois sobre o que importa para o empresário é vender na largada. Sem vender não acontece nada. Mas aos poucos, que foi a pergunta que eu comecei para o Giovanni, às vezes vende mais, mas ganha menos. Eu quero chegar nesse assunto. A gente vai para o intervalo em 1 minutinho. A gente já volta com o segundo bloco do Varejista. Com certeza um programa muito especial de cultura financeira. Aqueles programas para você salvar o programa, anotar e assistir quantas vezes forem necessárias. A gente volta em 1 minutinho com o Varejista. Até já. Voltamos com o Varejista Especial Cultura Financeira, com o professor Giovanni e com o Jai. Professor Giovanni, especialista em finanças, Jai, o fundador da Morana, que todo mundo conhece, ganhou o prêmio de franquia do ano. Eu deixei ali no final do bloco anterior, eu quero transferir para vocês dois, né? Como é que sim os empresários vendem mais e lucram menos? Como pode isso acontecer? Né? Então, a gente tem, obviamente, setores diferentes. A gente está falando de serviço, de comércio, está falando de indústria. Você falar de indústria, ora, você vendeu mais, você vai produzir mais. Logo, você vai ter muitos custos, óbvio. Mas assim, ao mesmo tempo, se eu tenho margem, se eu vendo mais com margem, mesmo custando mais, eu tenho que gerar mais dinheiro no final. E não é isso que acontece, que é o conceito de empresa geradora de caixa. Jai, começando com o empresário, para depois a gente ter a visão técnica. É isso mesmo, assim, não adianta só vender depois que o avião está subindo, e aí depende como você faz, você acaba não tendo o resultado final lá na DRE que a gente está falando?
Ou eu aqui viajei muito? Eu acho que para contribuir é vender certo. Na realidade, nós temos portfólio de produtos. Cada empresário tem, por exemplo, pode ser de serviço, você pode atender 3, 4 tipos de clientes. Cada um vai entregar uma margem de contribuição. O que é margem de contribuição? É receita menos custos variáveis, custos diretos ligados à sua venda. Então, tem clientes, inclusive indústria de bolachas, tal, às vezes eles têm 15 produtos em uma linha, tem que ver o que cada um contribui. Então, às vezes o empresário quer atender todo mundo muito bem, aí não está atendendo ninguém. Então precisa entender, nós temos 2 recursos importantes, que é tempo e dinheiro. Como é que eu aloco minha energia para os clientes que me interessam? Então eu preciso escolher portfólio de produtos ou de clientes que me dá mais margem de contribuição. E depois dessa margem de contribuição, eu tenho que olhar para dentro meus custos fixos. Que custos fixos que eu tenho? O que é custos fixos? São custos que, independente da venda, eu tenho que pagar. Aluguel, por exemplo? Sim. Aluguel do espaço físico de uma loja, Exato. por exemplo? Eu não posso chegar para o proprietário do imóvel, olha, esse mês eu não abri a conta, não abri nenhuma venda, então eu não vou pagar aluguel. Aluguel, IPTU, luz, contador, Folha de pagamento. Então, só de novo o que você falou, receita, tiro os custos variáveis, que é aquilo que eu preciso para produzir meu produto, tenho margem de contribuição. Perfeito. Essa margem de contribuição precisa estar acima do meu custo fixo, senão eu não tenho resultado. Então, na verdade, é somatória de várias vendas que tem uma margem de contribuição. Quando empata com custo fixo, a gente chama de pontos de equilíbrio. Então, a gente sabe quanto eu tenho que vender com aquela margem de contribuição para empatar meu negócio. É importante entender esse conceito de ponto de equilíbrio para saber que energia tem que fazer. E aí eu te trago para assim, como é que a gente explica isso para o empresário? Eu aqui estou tentando e fazendo a função de pegar cada informação que vocês dão e trazer de forma didática, mas agora eu preciso de você, Giovanni. Como é que a gente explica isso que o Jai trouxe para os empresários? Nem precisa de mim, aqui tem um professor. Falei para vocês que a dupla era boa aqui. Tecnicamente, perfeito aqui o que o Jai falou. O que eu costumo dizer, eu tenho muito mentorado, ele tem que fazer 2 gestões. Uma é gerar o máximo de margem de contribuição, e tem esse nome, margem de contribuição, porque tem que contribuir para pagar esse gasto fixo. Então, esse gasto fixo ele vai existir e vai acontecer, independente se vai ter venda ou não. E aí, o que é fazer gestão do gasto fixo? Você só tem aquele espaço, você só paga aquele aluguel, você só tem aqueles funcionários, você só tem aquela estrutura fixa para suportar alguma operação. Essa operação ela tem que gerar margem. A pergunta é, esse tamanho de estrutura fixa que você tem está adequado para suportar a operação que você vai gerar margem? O que eu quero dizer com isso? Às vezes você está com uma estrutura inchada, que você tem capacidade, e aí trazendo talvez não para o comércio e sim para uma indústria, de produzir 10.000 unidades e você só está produzindo 5. Mas você está com uma estrutura montada para 10.000, então você está pagando uma estrutura ociosa sem usar. E como é que ele decide se ele diminui a estrutura para diminuir o custo fixo ou se ele vai no comercial e fala, vende mais porque eu tenho capacidade para produzir? Como é que é essa tomada de decisão? Porque agora eu estou indo para um lado mais prático, Giovanni. Então, essa tomada, ele tem que perceber que tem as variáveis internas e as variáveis externas. O Jai comentou aqui uma taxa de juros de 15% ao ano. Isso inviabiliza muitas vezes o varejo que tem que dar crédito para o seu cliente. Então, o Jai falou da receita, do gasto variável, chega na margem. A margem contribui para pagar o gasto fixo e sobra o resultado. No entanto, vou voltar na sua primeira pergunta, que é, por que eu vendo e não ganho dinheiro? Porque se eu vendo a prazo, eu tenho que dar crédito para o meu cliente. E para eu dar crédito para o meu cliente, eu vou ter que ter a origem daquele crédito que eu estou concedendo. A origem só pode ser 2, capital próprio ou capital de terceiros. Se você cresce e não consegue financiar a operação com o seu capital próprio, vai precisar de você vai ter que trazer dinheiro de fora. E esse dinheiro está caro. Na hora que você põe o custo desse dinheiro, que você está financiando a sua venda, e aí vamos imaginar um custo de 2% ao mês. Porque a gente fala da taxa Selic a 15, mas na hora que você vai pegar dinheiro, você não pega a 15. Você vai pegar talvez a 30. E aí a gente está falando de 24 vezes 2, 2 vezes 12, 24 ao mês. Vamos ficar com 24.
Esses 24 têm que caber depois do resultado operacional. E se o juros está alto, portanto, às vezes você fica trabalhando para pagar juros para banco. Então, você vende mais, você tem margem, você tem a sua estrutura fixa, mas o seu negócio demanda financiar o seu cliente. E aí você vendeu, cresceu, você está financiando lá 10 milhões para o cliente a 2% ao mês. Então, você já tem 200 mil de juros para pagar nessa conta. Que horas, então, baseado nesse raciocínio, Jai, que o Giovanni trouxe, que horas que o empresário tem clareza, que horas, que momento e que informação de gestão à vista, vamos chamar assim, ele tem clareza de preciso solicitar um empréstimo de um terceiro, seja um banco ou seja um investidor, eu não vou nem entrar nesse mérito por enquanto, mas na sua resposta fique à vontade para entrar. Que horas que ele fala assim, não, é necessário agora eu ter um aporte de capital baseado nesse raciocínio do Giovanni, Jai? Acho que antes dessa pergunta, Rodrigo, acho que é importante aterrissar de uma forma muito prática e objetiva. O que eu percebo dos empresários, eles vão fazendo, vão vivendo o dia a dia, Tá. semana a semana, mês a mês. Eles não param um dia para ter uma reunião de resultado, de planejamento. Então, planejamento, o que é? Traduzindo, é parar para pensar. Então, tem que definir um ritual, no fim do dia, tudo tem que ter um ritual. Então, qualquer empresa, qualquer tamanho, eles têm que ter a disciplina de parar um dia do mês, envolver toda a diretoria, os sócios, as lideranças, para olhar os principais números, onde chegam todas essas oportunidades, ameaças e possibilidades que a empresa deve para próximo 30 dias. Então, surgem projetos, planos de ação, ideias. Agora, se você não para pensar, não para discutir as possibilidades, você vai levando a empresa... Empurrando com a barriga. A maré vai te levando. Então é importante esse ritual de parar uma vez por mês e define principais indicadores, que é demonstrativo de resultado, que nós falamos bastante aqui. Define os principais KPIs, indicadores. Indicador é você colocar reloginho, que no fim do dia a empresa são vários processos, várias engrenagens. Então você vai colocar os indicadores nas engrenagens que te interessa. Aonde? Onde mexe os números. Aí você coloca 3, 4, escolhe os KPIs e reúne o pessoal, dali vão surgir N planos de ação. E para perseguir isso mês a mês. Isso completa antes de eu voltar para a pergunta do empréstimo. Isso é o quê? Isso é cultura financeira. É você parar para analisar os números. Né? Então, no dia a dia, eu diria que a rotina te engole. Você não para. Né? Então, existe o pessoal da operação que compra, vende, produz, entrega, parte logística, marketing. E aí você fala assim, tá, passa 30 dias, reúne o pessoal, fala, tudo que vocês fizeram, todo esse esforço, deu resultado? Ninguém sabe responder. Aí a resposta é, não, isso não é comigo, isso é com o financeiro. Aí fica o financeiro e o dono da empresa. Muitas vezes não com essa consciência do Jai, né, desse saber técnico que ele demonstrou aqui, mas com um certo achismo. E aí, o achismo, ele tem os seus dogmas, as suas verdades. Uhum. Quando você fala assim, deu resultado, nem o dono com o financeiro sabe. E aí é que entra a nossa questão educacional, né? Toda a questão da mão de obra ruim, porque o empresário ele tem o RP, mas o RP muitas vezes está mal alimentado por um plano de contas mal feito. Ele tem o contador que está só preocupado com a parte fiscal. E ele tem um analista financeiro muito operacional que faz contas a pagar e a receber. O empresário, na sua grande maioria, é o cara empreendedor, ele não é o técnico financeiro, que ele também não sabe nem pedir o que ele quer ver. E aí junta essa salada toda e o pessoal aqui trabalhando, tocando, crescendo, fazendo, e aí o problema é o que eu chamo de problema invisível. Porque a ignorância financeira, ela corrói o lucro. E aí quando eu falo ela corrói o lucro, é assim... eu desenvolvi uma teoria que é o lucro padrão ideal. O que é o lucro padrão? Com essa potência que você tem na sua empresa, você poderia ganhar 100 mil por mês. Aí quando você apura, você ganhou 15. Aí você fala assim, por quê? Cadê esses 85? Esses 85 são várias pequenas ações e decisões tomadas, não por uma pessoa, mas por toda a equipe, que foi corroendo aquele seu resultado. Então,
quando você tem essa ignorância financeira generalizada, essa falta de consciência, e isso é técnico. Se você, enquanto dono, não sabe, você não sabe nem passar para a sua equipe o que ela precisa ter como consciência. Por isso, da necessidade de você ter, de fato, a cultura financeira implementada. Eu vou fazer um intervalo rapidinho e agora no terceiro bloco eu quero falar sobre como que a gente, então, pega esse desafio e como é que a gente forma pessoas no nosso time para terem a cultura financeira. A gente volta em um minutinho nesse programa muito especial aqui do Varejista de Cultura Financeira e o próximo bloco a gente vai falar como é que a gente faz isso chegar no nosso time comercial, nosso time de marketing, nosso time de compras, não apenas no time financeiro especificamente, tá bom? A gente volta em um minutinho, BMC News, informação que gera valor, até já. Voltamos com o Varejista e, como eu disse, no final do outro bloco, agora eu quero falar com o Jai e com o Giovanni. Tudo bem, cultura financeira entendemos a importância lá no primeiro bloco, segundo bloco falamos um pouco mais tecnicamente do que é necessário, e vocês no final do segundo bloco falaram da importância disso estar presente na empresa. Jai, Giovanni, aí eu deixo à vontade para quem quiser falar primeiro, como a gente faz para o departamento de marketing, o departamento comercial, né, o departamento administrativo que não é necessariamente financeiro, o RH, enfim, e por aí vai nas empresas, o operacional, se for uma indústria, o pessoal lá da indústria, o pessoal aqui da planta, enfim. Como é que eu faço para colocar essa cultura para as pessoas que não são do financeiro e não têm uma formação como essa que a gente falou? Fiquem à vontade aí, nesse caso, para os dois. Vamos lá. Posso? Pode, por favor, Giovanni. Tem que vir de cima para baixo, né? Então, primeiro a ter consciência financeira tem que ser o dono. Eu estou nesse tema há 25 anos, dando aula, né? Estou lá no G4, como o Rodrigo bem disse. Semanalmente, 150 empresários. A gente tem lá um exercício que a gente começa esse papo de finanças e dá um case muito breve ali de uma loja de roupa, algo físico, algo tangível, números redondos, e no final pergunta, e aí, qual que foi o resultado da loja de roupa? 6% é a média de acerto. Então, Nossa Senhora. Isso eu já apliquei para mais de 10 mil pessoas. Aí o que você percebe? As pessoas estão em busca de resultado. O dono da empresa não sabe o que é resultado. Muitos deles acham que resultado é o que sobra no caixa. E a gente já entendeu que não é. E aí você pergunta, né? Se o dono não sabe o que é resultado, quando ele cobra da equipe dele resultado, ele não pode esperar que aquele pessoa de marketing, de produção, também saiba o que é resultado. E aí é o grande problema que eu vejo. É assim, resultado para o cara de produção é produzir. Resultado para o cara de vendas é vender, do cara de compras é não deixar desabastecido a produção, logística é entregar, e para o dono, o que é resultado? Puta, eu estou vendendo mais e o cliente está feliz. Mas no final, o Rodrigo já usou o termo, a última linha da DRE. O que é a DRE? É para demonstrar o resultado de um exercício. Esse exercício pode ser mensal. Na hora que todo mundo entende que a gente está jogando um jogo que é justamente este número ser o máximo possível, né? E dentro da teoria do do lucro padrão ideal seria ir buscar o 100 e não se contentar com 15, a gente começa todo mundo jogar o mesmo jogo. Todo mundo jogar o mesmo jogo. Continua. E só para fazer uma analogia e passar a palavra para o Jai, eu costumo dizer que a empresa... Sabe a quadra poliesportiva que tem a marcação de basquete, handball, de vôlei, de handball, de tênis? Aí você joga todo mundo na mesma quadra. Só que daí você acha que todo mundo tá jogando o mesmo jogo e um tá preocupado em fazer a cesta enquanto o outro tá preocupado em fazer o gol. Aí você fala, putz, isso aqui é um papo de louco, né? E aí o que é a cultura financeira? É justamente o elo, né, invisível que vai unir todas as áreas em prol do resultado. Para todo mundo jogar o mesmo esporte na quadra. Né? É isso. E não ficar aquele manicômio. Jai, a pergunta é bem objetiva, que é a mesma, mas eu preciso fazer um complemento com a fala do Giovanni, como é que eu faço, nessa analogia que o Giovanni trouxe, a empresa inteira, e eu falo de departamentos que não são financeiro, jogarem o mesmo esporte? Não, reforçar o que o Giovanni já colocou. Vem de cima para baixo, a cultura vem do dono,
E o dono, normalmente, como não tem esse perfil, ele vai ter que se preparar para isso. E no fim do dia, até pegando essa analogia de esporte, se eu tô assistindo uma partida de futebol, você entra na sala, primeira coisa que você faz o quê? Placar do jogo é tempo de jogo. A gente precisa de números para ter referência para tudo. Exatamente, né? Você entra. Não, para Deixa eu tudo. ver quanto é que tá o jogo. Então, você imagina empresário tocar, você não sabe. Eu tô jogando aqui a 80 minutos, tá 2-0, tá 3-0, tá 2-1, aí vem a estratégia. Isso. Então, até a partir da análise dos números, eu sempre falo, as decisões não são tomadas, eu vou pular para a direita, à esquerda, como um goleiro que vai adivinhar o canto. As decisões são conclusões. A partir do momento que você começa a entender os números, naturalmente vem as decisões, clareia as decisões. É natural, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vem toda aquela decisão de prazo médio de pagamento, se eu vou dar prazo, aí ele tem condição de avaliar o que os concorrentes estão fazendo. Eu sei as limitações que eu tenho, se eu tenho ociosidade na minha fábrica, eu consigo baixar mais o preço ou não. Então toda essa estratégia vem através desse ritual de reunião de resultados. Mas já eu vou complementar para você e depois passo de novo para o Giovanni. Vamos para uma coisa prática. Tem gente ouvindo a gente aqui, tem gente, né? Tem nosso público que está ouvindo a gente aqui, tá pensando assim, por exemplo, tá bom, vem do dono essa cultura. Eu também não tenho esse conhecimento. Legal, vou fazer um curso, sei lá, vou estudar, Exato. seja o que for. Mas quando a gente pensa nos outros departamentos, eu entendi a resposta de vocês que parte do dono, tá? Mas vocês me obrigam a fazer uma pergunta mais prática. Perfeito. Não é tão simples descer isso, mesmo o dono com esse conhecimento. Jai, como é que você faz isso no dia a dia? Tenta dar exemplos práticos de áreas que não são a financeira, você que cuida de uma grande marca franqueadora do Brasil. Como é que você faz isso na prática? Porque eu sei que tem essa cultura e cada vez fica mais claro aqui quando eu falo contigo. Cada vez mais. Não só essa questão financeira, para a gente toda empresa é baseada em números. Uhum. Então, se você participa de uma reunião de coleção, às vezes tem 18 pessoas participando, tem um grupo multidisciplinar, porque são visões diferentes e complementares. Então tem até programadores numa mesa de reuniões. 70% das pessoas que estão na mesa não são de moda, são de exatas. Então tem muita gente de exatas, engenheiros, administradores, economistas, que no fim do dia é tudo estatística, é tudo em número. Então é importante ter essa cultura de números. Então quando você vai investir numa agência digital, a gente fala de ROI. Se a gente vai investir numa feira, que participamos recentemente, a gente fala de ROI, quanto nós vamos investir, qual o retorno esperado. A partir do momento que você começa a ter referência de números, a equipe gosta disso, sabe onde tem que perseguir, como é que atinge essa meta, essa importância das referências, né? Se não tem referência, é um dia após outro. Então, qualquer decisão serve, né? E aí você, como professor especialista com esses empresários, a mesma pergunta que eu fiz pro Jai, como isso chega na equipe? Porque às vezes o dono, como é o caso do Jai, tem, e outros donos, pouca gente tem, mas como é que faz chegar isso nos colaboradores aqui mais abaixo? Aí eu falo, claro, abaixo no sentido da estrutura da empresa, lógico. Vamos lá. A realidade não chega, ok? A gente está agora tentando chegar numa solução de como chegar, porque na prática não chega. Hoje o Brasil tem 22 milhões de CNPJs. Se a gente pensar que isso é técnico e quem estudou essa técnica é o contador, a gente vai falar assim, bom, então quantos contadores tem para administrar e poder apurar esse número, para o número, em primeiro lugar, estar confiável, para eu poder criar o painel, para daí sim eu começar a analisar e aí cada um na sua área ver o seu drive, né, o seu direcionador. O problema acho que vai antes. Não tem o número. E não tem gente para fazer o número. E aí quando a gente traz a conta do contador, tem 40 empresas para cada contador. No Brasil. No Brasil. E aí, o que eu tenho dito, né? O governo sequestrou esse profissional para falar assim, cuida do fiscal. Cuida da parte legal, da parte obrigatória, da parte tributária. Aí você fala, bom, ele já está cuidando de 40. Quem vai gerar o número para o empresário poder sentar com a sua equipe e fazer? Então, eu brinco que isso aqui virou um problema social, porque as empresas elas estão sendo geridas por pessoas que não dominam essa
questão financeira. Geridas você diz no sentido do contador que não tem esse domínio. O contador não toma decisão na empresa. O contador, ele só está fazendo a parte fiscal. Tá bom. O dono obrigatório da empresa, que você disse, né? o franqueado do Jai, esse cara toma decisão todo dia. Só que esse cara toma decisão sem o tal do painel, né? Que ele está pilotando um avião sem olhar se vai bater ou não. Isso é a realidade. Bom, então tem que tornar isso uma consciência generalizada, né? E aí, quando eu falo generalizada, sair do âmbito do empresário e também ir para os colaboradores. E o cara de marketing, ele não pode responder assim, não, finanças não é comigo. É claro que é. Você toma decisão toda hora. O cara da produção, ele também tem que entender. Então, o meu trabalho educacional há muitos anos é tornar esse assunto consciente para todos, porque essa técnica financeira você vai usar, inclusive, na sua casa de pessoa física. Né? E aí, quando a gente fala em consciência, em uso consciente do recurso, isso vai em qualquer, vamos falar, ambiente, inclusive na área pública. O que se discute hoje no Brasil? Eu quero cobrar mais impostos, mas não se fala em reduzir custos. E aí você começa a ver uma sociedade sem uma cultura, que é a cultura financeira, e aí vai passar por todos os problemas que o Brasil enfrenta, do tipo, eu tenho dinheiro aqui para mandar para esse hospital. Esse dinheiro, ele suporta 50 atendimentos. Só que se eu fizer mau uso desse dinheiro, ele só vai suportar 18. Porque eu estou desperdiçando dinheiro, Sim, a torneira está aberta, eu não estou vendo sair. E aí a gente fala de produtividade. Bom, era para eu fazer 50 com esse recurso, eu só fiz 18, eu deixei de fazer 32 e está tudo certo. Percebe? E aí o tudo certo é o invisível que ninguém está falando. Jai, como é que você, hoje, na ABF, entende que, como associação, e nem estou falando que tem essa função, não estou entrando nesse mérito, como associação, a gente conseguiria criar mais consciência, porque você falou um termo, e esse é um dos motivos que eu sei que você está na direção da ADF, franqueados sérios, né? Sim. Foi o que você falou. Como é que a gente traz para a ABF, não sei de novo, se essa é a responsabilidade, fica à vontade aqui, para que a gente dissemine mais essa cultura financeira e a gente tenha empresas que trabalham de uma maneira mais saudável nesse sentido. É possível? Não, é um trabalho, é uma jornada, é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Não é a corrida de 100 metros, né, Rodrigo? Uma das frentes que a gente investe bastante, fora advocacy, que defende o sistema perante o mercado, é a educação. Então, toda hora investindo em educação. Então, se você for olhar, nós temos várias regionais e às vezes, nem todos os pequenos franqueadores conseguem vir para São Paulo. Então, a gente leva essa educação para os franqueados Brasil todo, franqueadores, né? Franqueadores e franqueados. Então, a gente quer uma conscientização, até conscientizando os franqueados a escolher umas boas franquias. Então, isso ajuda também a selecionar o joio do trigo dos franqueadores também. Então, tudo parte por educação. A gente educa para eles terem a conscientização e educação para praticarem um franchise sério. E eu fiquei curioso para te perguntar, como é que você, formado em marketing, tem uma consciência financeira tão robusta, como claramente você tem aqui? Em que hora... E a minha pergunta é para que tenha gente que tenha assistindo a gente também, que hora que a sua chave falou assim, cara, você citou necessidade, mas o que aconteceu para você falar assim, poxa, ou eu domino esse assunto, falta dinheiro ou eu tô lascado. O que aconteceu para de repente a gente incentivar as pessoas também? Não, é exatamente isso, você navega sem instrumentos. Então, a partir do momento que você precisa, às vezes o professor Giovanni falou da necessidade do balanço, do demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, a pessoa, cara, eu já ouvi falar, mas não faço a menor ideia como é que isso aplica ao meu negócio. Ele vai ter que investigar. Hoje, com online, ou até um site do Sebrae, tem vários cursos gratuitos, onde a pessoa vai ter uma boa noção. Isso já ajuda. Então, se você não precisa ir no preciosismo 0,00. Cara, nós estamos falando de relatórios gerenciais para tomar de decisão. Não precisa vir com números precisos. Tem gente que é muito perfeccionista, cara, tem que vir com número. Não precisa. Hoje em dia, empreendedor, com 60%, 70% das informações, tem que ir embora. Ou seja, você percebeu uma hora e falou assim, ou eu domino isso, ou eu não vou crescer. Assim, de cara foi isso. Agora, você falou uma coisa importante, você falou crescer, para eu poder crescer e continuar inovando
continua adaptando o meu modelo de negócio para essas transformações que nós estamos vivendo, aí nós estamos falando de equipe. Tem que ter uma equipe com essa mesma cultura, tocando o dia a dia. Se não tiver, eu não consigo ter ócio para olhar outras oportunidades. Perfeito. Só um minutinho, eu vou fazer um intervalo, mais um bloco que a gente vai tratar no próximo. Eu vou trazer algumas coisas de futuro, o que a gente pode fazer, quais ações práticas, como é que o empresário consegue realmente colocar isso. Eu sei que o Giovanni tem lançamento de um livro recente, o Jai que ganhou o prêmio de franqueadora do ano, por que ganhou esse prêmio? Quais são essas coisas que vocês têm feito na prática para a gente poder falar com as pessoas? O Varejista volta em um minutinho no nosso próximo bloco, fica aí. BMC News, informação que gera valor. Até já. Voltamos com o Varejista nesse programa especial Cultura Financeira. Giovanni e Jai. Primeiro bloco a gente falou sobre conscientização. Segundo bloco das questões mais técnicas que envolvem a cultura financeira. Terceiro bloco a gente falou de formação de pessoas. E agora eu quero dizer assim, a famosa pergunta, e aí, né? Futuro, o que a gente faz? A gente tem uma franqueadora como a Morana que recebeu um prêmio. Minha pergunta para você é, por que recebeu um prêmio? O que tem de excelência aí para receber um prêmio? Giovanni tá escrevendo aí, em breve lançando um livro para justamente orientar o empresário. Ou seja, pergunta nesse bloco para vocês dois é quais são os caminhos para a gente chegar lá. E aqui a gente estava no intervalo, o Jai trouxe uma questão importante. O Jai falou assim, a gente estava no intervalo aqui, ele disse, poxa, mas as pessoas mesmo precisam ter essa conscientização financeira. Então eu vou começar daí para a gente ir para esse bloco. Qual é essa conscientização financeira que o brasileiro, possivelmente, no que você trouxe, não tem? Qual que é essa conscientização, Jai? Eu acho que é a nossa cultura, Rodrigo, porque tem alguns povos, os asiáticos, às vezes alguns povos europeus que passaram por uma guerra, eles não gastam o dinheiro que tem. O brasileiro tem a cultura de gastar dinheiro que não tem. Uhum. Então, é exatamente o inverso. E a gente também, não é natural para brasileiro familiaridade com números, que é ao contrário dos asiáticos. Asiáticos, na verdade, tem pontos fortes e fracos de cada povo, Claro, né? claro. Então, asiático tem muita facilidade com números, mas também tem dificuldade de falar, se expressar, Relacionamento se no sentido de relacionamento. comunicação. Né? Isso, então para alguns povos os números fazem parte. Então mesmo nós já tivemos loja na Europa, você pega um europeu, eles olham 0,00, olham todos os detalhes. Brasileiro, vamos, urra e acredita, né? Então essas diferenças culturais que acho que altera E bastante. você acha que devia vir isso da escola? Da escola que eu digo, ensino fundamental e médio, é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que vem um pouco do empreendedorismo, acho que vem da escola, vem da família, mas eu vejo falta de educação financeira em todas as famílias e brasileiro em geral, a gente tem que trabalhar muito mais número de horas para ter mesmo item ou produto que um europeu, um asiático consegue ter, mas eu vejo que eles não fazem muita conta. Às vezes o que cabe no bolso tá tudo certo. Então eu acho que essas conscientizações, talvez venha isso é uma teoria minha, tá? Não vi livro nenhum. Acho que os países que estão no hemisfério sul, em geral, nós não temos 4 estações bem definidas. O ano todo tem bloqueio. Então, Às vezes friozinho, às vezes calor. Um mas pouquinho mais de calor no fim do ano, um pouquinho Sim. mais de friozinho, mas não é tão... não cria disciplina. Porque você pega hemisfério norte, no inverno eu já tive loja em Nova York, e você não abre caixa. Você sabe que você falou isso, e é muito legal. Isso, Nova York, por exemplo, já tive oportunidade de ir algumas vezes. Nova York é isso que você disse. No verão é verão, no inverno é inverno, a primavera com a florzinha lá é primavera, no outono todas as folhas no chão. É assim, dá pra você sentir as 4 estações Nós do ano. tínhamos Né? loja em Sorro, com neve batendo aqui. Você acha que alguém sai de casa, hoje eu vou comprar um brinco? Não vai. Você não abre caixa. E fica 2, 3 meses. É. Como é que você faz? Você tem que planejar. Isso traz disciplina na sua concepção. Giovanni, pode falar, por favor, eu ia falar do eu livro. tô ouvindo isso daí, né? E eu vivi na Itália 5 meses ano passado, e é isso mesmo, né? Então toda casa tem um lugar para você fazer o molho de tomate e armazenar, porque vai ter uma hora que não vai ter o tomate, mas você quer comer o molho de tomate todo. Então, só de ter essa consciência que tem que planejar para na época do inverno você ter o recurso, já é uma mudança mental, né, de consciência de eu preciso fazer agora para depois, e não eu só vou fazer o pro hoje, né? E eu acho que o brasileiro, com essa nossa cultura, ele está muito imediatista. E a juventude está ficando pior, né, do que a cultura que já era, né, diferente do oriental, do europeu.
Então a gente tem que tomar um cuidado, e eu insisto usar o termo, né, do problema social. Porque se todo mundo tem uma cultura ruim, o comportamento de todo mundo vai ser ruim, os resultados vão ser horrorosos. Tá. E aí a gente tem um problema sério. E isso tem a ver, e aí eu quero pegar o gancho com o livro que você está lançando. No intervalo também aqui você falou assim, é legal saber fazer pergunta, né? Então não apenas você adquirir informação, mas saber fazer pergunta. Por que você está lançando um livro para conscientizar o empresário? O que você enxergou de gap? Porque nesse bloco a gente está falando o famoso e aí, né? O que a gente faz agora? Eu tenho um escritório de controladoria aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, há mais de 10 anos. O que é fazer controladoria? É entrar para ajudar a empresa a tomar as melhores decisões para potencializar o resultado. O que acontece depois de mais de 300 projetos? Eu chego na empresa, eu tenho que dar um passo atrás para ter o número para eu começar o trabalho de controladoria. Puta, isso é muito desgastante. Porque você fala, eu já quero colocar o saber ali, mas você não tem nenhum número. Por isso que eu insisto, a gente está um passo atrás. Então o livro, ele é um pouco de trazer primeiro consciência para todo mundo entender que tem sim que investir nessa educação, tem que educar a sua equipe, tem que começar a ter rituais de números e começar a fazer perguntas do tipo, vale a pena investir nesse projeto, por exemplo, de marketing? Vale a pena abrir mais uma loja? A gente está considerando todos os impactos financeiros? Foi estudado os impactos do agora e do depois? O custo já está todo mapeado? Então, essas perguntas, antes de sair fazendo, elas são fundamentais para evitar erros. Vai errar, tá tudo certo. Mas você erra com consciência, você erra porque teve uma variável que mudou, mas você não pode sair fazendo. E aí, nesse sentido, Jai, que o Giovanni está falando, o que hoje as pessoas, tanto empresários, até como as novas gerações, como o Giovanni citou bem, e olha que pergunta difícil que eu vou te fazer, hein? Quem que eles têm que ouvir? Por que eu tô te perguntando isso? Influenciadores na internet a rodo, né? Muitos deles sérios, igual franqueadoras, sérios. Muitos deles que beiram charlatanismo, sem citar nomes nem nada, falando de perfis. Quem eles têm que ouvir? O que você diz hoje como um grande empresário? Quem que eles têm que ouvir? Que tipo de pessoa eles têm que procurar, vamos chamar assim, trazer o conhecimento? O que você indica para empresários e para as novas gerações nesse sentido, de maneira objetiva, Jai? Não, primeiro entender que não tem atalho. Quando a gente conquista um prêmio desse, até fui olhar os critérios de eleição da melhor franquia. Recapitulando, para quem não assistiu, a Morana ganhou a franqueadora do ano pela Associação Brasileira de Franquia, Não, né? pela PEGNI, né? Pela PEGNI, pela PEGNI, as empresas ganham negócio. Isso, Serasa Experian faz um trabalho sério. Eu vi exatamente nessa ordem. Qualidade, desempenho, satisfação. Se você foca na qualidade, desempenho é uma consequência da qualidade. Satisfação dos franqueados, se tudo está rodando bem, eles vão votar a favor da sua marca. Então, eles têm esses critérios, eu diria que é nessa ordem mesmo. Se você focar em você, não precisa perder muito tempo com o que outros estão fazendo. Se eu correr 100 metros em 9 segundos, eu sei que levo medalha de ouro. Eu sei das minhas limitações. Aí entra outra ferramenta que não tem nada a ver aqui agora com finança, que é SWOT análise. É uma ferramenta simples, mas muito poderosa. Aí você entende suas fortalezas, suas fraquezas, oportunidades, ameaças que mudam o tempo todo, são fatores externos. Aí você se situa dentro do planejamento da sua empresa, o que fazer com conhecimento. A partir do momento que você se prepara cada vez mais, e não tem atalho, porque eu vejo muitos jovens empresários, acho que até pela geração, querem resultados rápidos. Isso. Só que é um pouquinho todo dia fazendo o seu bom trabalho e nós nunca miramos no prêmio. O prêmio aconteceu. Mas quando você fala de qualidade, Giovanni, rapidinho, só um detalhe aqui da Morana. Quando você fala de qualidade, o que você focou em qualidade na Morana? É no produto, é no atendimento, é em tudo? O que você entende por qualidade quando a gente fala de Morana? Acho legal você dizer isso para ficar muito claro. Uma pergunta importante. Primeiro, como eu sou de marketing é gerúndio de mercado. Então, meu foco é mercado. Entender as dores, as possibilidades, oportunidades que o mercado me dá. Então, no fim do dia, qualquer empreendimento, modelo para ser sustentável, eu tiro alguma dor, algum atrito que eu possa entregar para o meu mercado. Identifiquei meu cliente. A partir do momento que identifiquei, adotei canal franquias, eu tenho que, meu segundo cliente, que é o franqueado, como investidor, tem que ser viável o negócio dele. Aí entra todos esses números que nós falamos.
que tem que retornar 2,5% a 3% do CAPEX, que é o investimento total que o franqueado fez. Eu tenho que atender o mercado. Então, sempre da direita para a esquerda, daqui eu chego, a margem que eu preciso para justificar minha estrutura de franqueadora, que são dezenas de milhões, aí quantas lojas eu preciso abrir para justificar, para entregar meu nível. Então, toda hora eu estou olhando e é muito dinâmico isso. Isso pode mudar a qualquer momento. Então, quem consegue falar quanto vai estar o dólar daqui a 6 meses, daqui a 12 meses, não tem como adivinhar. Se a gente isso. pegar, muitos dos analistas erraram bastante. Né? Não, isso é para humilhar os economistas. Dólar ninguém acerta. Dólar ninguém acerta. Giovanni, e nesse sentido para você também, o que hoje você aconselha as pessoas a seguirem, a se informarem? Onde, como que você aconselha nesse sentido? A mesma pergunta que eu fiz para o Jai. A gente fala do influenciador, né? Eu vejo a moçada, e eu lidei com essa moçada em faculdade, dei aula junto com o Rodrigo na mesma instituição 20 anos. 20 anos. Então, eu percebo esse pessoal navegando o dia inteiro em rede social, mas eles estão em busca não de saber, eles estão em busca de entretenimento. E aí, quando a gente pega e mistura um monte de entretenimento, bons e ruins, né? Porque tudo tem bom e ruim, mas a pessoa, ela não está preocupada em aprender nada. Ela meio que ela entendeu que tudo está lá à disposição, logo ela não precisa aprender. Quando ela precisar, ela vai lá em busca. E aí o que eu falo que é estudar, né? Estudar é como se você tivesse uma carta, né? Um jogo de baralho com várias cartas na mão, e na hora que vem um desafio, você fala, puta, essa carta resolve esse problema. Se você não tem esse conhecimento que são as cartas na mão, você não sabe nem o que resolve o problema que veio, o desafio que apareceu. Ora, se você não estudar, e estudar significa buscar bons conteúdos, seguir pessoas que têm ali uma credencial. Hoje, a pessoa, para ter uma credencial, ela tem que ter 500 mil seguidores. Aí ela é boa. Quando você diz credencial, como influenciador, você diz, né? Perfeito. Se não tiver 500 mil seguidores, eu não tenho a credencial, teoricamente. Pois mas isso é uma bobagem, porque às vezes a pessoa tem 500 mil seguidores e são seguidores de entretenimento. Ela não está trazendo conteúdo técnico, um conteúdo que vai construir essas cartas que ela precisa ter na mão. E aí ela vai ficando cada vez mais rasa. Então, acho que a credencial desse influencer, as pessoas têm que começar... primeiro, esse influencer ele tem que ter responsabilidade. Né? Eu acho que quando você dá o seu rosto na internet, e eu tenho uma exposição também grande, eu estou lá no G4, muitas vezes eu estou dando aula, o G4 está postando um story para 2 milhões de seguidores que tem o G4. Né? Então, é uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade. E eu vejo muita gente indo para falar com 2 milhões de pessoas sem nenhuma responsabilidade. Né? Então, acho que cabe também esse filtro do usuário do conteúdo. Entendi. Jai e Giovanni, que programa, hein? Que programa legal. Eu quero, assim, agradecer demais a presença de vocês. Eu acho que essa questão de cultura financeira, vou conversar aqui na BMC até pelo DNA do canal. Nosso canal tem um DNA de informação de valor, de a gente tratar a cultura financeira das empresas com mais profundidade. Agradeço demais, Giovanni, a sua presença. Agradeço demais, Jai. Quero deixar assim, muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado, viu, Giovanni? Obrigado, Rodrigo. É uma oportunidade, de novo, há um problema social. E o que a gente puder colaborar, né, sempre conte com a gente. E eu acho que o papel nosso, que está lá no topo da pirâmide, é pegar esse conhecimento que é necessário para o pessoal e fazer chegar. Então, acho que agora a missão é fazer chegar. Perfeito. Jai, brigadinho pela sua presença e, mais uma vez, parabéns por ter recebido esse prêmio. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer, Giovanni. Invista em educação. É isso, invista em educação. Gente, esse foi o Varejista Especial de Cultura Financeira, em que a gente, mais uma vez, teve a oportunidade de trazer 2 especialistas assim, que deram uma verdadeira aula pra gente sobre cultura financeira, tá bom? Obrigado mais uma vez. Esse foi o Varejista, eu sou o Rodrigo Maia, CEO aqui da Lusa, e estou aqui para vocês justamente para a gente conseguir cada vez mais das informações que vocês necessitam. BMC News, informação que gera valor. Até o próximo episódio. Até mais!